Pour la défense, tombe à l'ego, la combola Yesu, tolobi, Amen. Amen. On va dire la combola Yesu. Amen. Na lobi na merci par Nzambe. Wa pesi biso makoki au mona tomba lelo. Na lobi susu merci epai ya bispa wa pesi nga makoki ya otema liboso na bino. Amen. Nazo continuer mateya oyo nalobaki ntango Nzambe atelemaka. Nazo continuer mateya ntango Nzambe atelemaka. Dimanche passé, tolobaki boye. Domingo passado eu disse o seguinte: Nzambe azaka na deux positions. Deus tem somente duas posições. Position ya kotelema mpe position ya kovanda. Manter-se de pé e sentar-se. Or soki Nzambe avandi, Ou se Deus sentar, eza na ba attribution oyo ezomerite mpona ye. tem atribuições que ele merece. Nalobaki so Nzambe avandi ezomerite mpo arefléchir. Eu disse: se Deus sentar, é para ele refletir. Et soki Nzambe avandi ezomerite mpo arecevoir balouange na Se badoration. ele sentar, é para receber louvores e adorações. Na kati ya louange Dentro de louvor mpe adoration, e adoração, nde soki tozoadore Nzambe mpe tozolue Nzambe, estamos adorando a Deus e glorificando. ezoreflete gloire na Nzambe Estamos refletindo a glória de Deus. mpe ezoproduire bamiracle na bavi na E biso. produz milagres em nossas vidas. Louange, Louvor, adoration, adoração, cantique, cânticos, hymne, hinos. yango nde mutu esalaka kie ereflete gloire na Nzambe Faz com que nós refletimos a glória de Deus. mpe esalaka kie miracle mpe badelivrance ese produit na vi na Faz biso. com que milagres se produzam nas nossas vidas. nalingi nayebi biso likambo moko. Quero te dizer uma coisa. Nzambe amanifestaka na louange mpe adoration to cantique na hymne. Deus se manifesta em louvor, adoração, cântico ou hino. mpe louange edelivraka. E louvor liberta. Amen. Amém. Louange edelivraka. Louvor liberta. Adoration esejaka siège ya Nzambe ekita emanifeste na biso. A adoração faz com que a glória de Deus se manifesta em nós. E nalingi sikoyo nakende lisikoyo na bapoint mosusu. Eu quero ir em outros pontos. nalobaki troisième point soki Nzambe avandi. Eu disse: terceiro ponto, se Deus sentar. Nzambe soki avandaka mpo atranche baproblème na biso, ajuge baennemi na biso. Se Deus sentar, é para resolver nossos problemas e julgar nossos inimigos. Ajuge bango. Julgá-los. Po tobengaka Yesu le juste juge. Chamamos Jesus o justo juiz. Mpe akondanaka bango mpo na faveur na biso. E ele condena eles ao nosso favor. Mais biso Mas nós tozwaka victoire temos a vitória. mpo ke Yesu aza na part na biso. Porque Jesus está ao nosso lado. Amen. Amém. Lelo tokokoma na troisième partie na biso oyo ya ntango Nzambe atelemaka. Hoje estamos a chegar em nossa terceira parte, quando Deus levanta. Troisième partie na biso eza boye. Nossa terceira parte é a seguinte: Dieu s'élève à travers. Dieu s'élève quand l'homme est entré dans la souffrance. Deus levanta quando o homem entra em sofrimento. Nzambe atelemaka ntango moto akoti na souffrance. Deus levanta quando a pessoa está em sofrimento. E basouffrance eza différentes souffrances. E sofrimentos, há diferentes sofrimentos. Eza na basouffrance spirituelle. Tem sofrimentos espirituais. Eza na basouffrance matérielle. Há sofrimentos materiais. Eza na basouffrance corporelle. Há sofrimentos corporais. Mpe eza na basouffrance morale. E há sofrimentos morais. Nazongeli. Vou voltar. Nzambe atelemaka mpo na basouffrance moto akoti na souffrance. Deus levanta quando a pessoa entra em sofrimento. Eza na souffrance oyo babengi yango spirituelle. Há sofrimento que é chamado de sofrimento espiritual. Eza na souffrance oyo babengi yango matérielle. Sofrimento material, moral, physique. físico. Mpe na bakisi eza na souffrance oyo eza politique. E há sofrimento que é político. Nde esalaka ke Nzambe atelema. E que faz com que Deus levante. tozongela na ka verset na biso oyo totangaki ya Nombre chapitre 10 verset 35 après de continuer. Voltaremos ao mesmo capítulo de passado, desculpa. Nombre chapitre 10 Número capítulo 10, verset 35
versículo 35, vamos se mandar todo o versículo e que vamos ler o versículo de hoje. Todo a Bíblia na Congora é Lemos a Bíblia em nome de Jesus. Mantenha-se que vamos honrar a palavra de Deus. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui t'haïssent fuient devant ta face. Et quand on la dépose, il disait, reviens, l'Éternel aux myriades de milliers d'Israël. Português. Assim diz a palavra do Senhor. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: o Senhor Deus levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. 36. E sempre que a arca parava, Moisés dizia: ó Senhor Deus, volta para ficar com os militares de família do povo de Israel. Amém. Amém. Tanto vai na comunidade. Sentamos em nome de Jesus. Tanto arche. Quando a arca iam levar os seus ombros, Moisés sempre dizia a Deus: Senhor, levanta. Seus inimigos fujam perante a sua cara. Se a arca descer, Moisés sempre dizia: Senhor, venha. Hoje eu vou te dizer uma coisa. A arca de aliança se leva nos ombros, não se leva nos cavalos. E Davi ele mandou os levarem a arca dentro de Carim. Quando levaram essa arca dentro do carrinho, o cavalo puxava a arca ia cair, ia que usa e esse tocar na arca para devolver, e Deus bateu nele. Ele tinha morrido no mesmo lugar. Esse lhe deram o nome de Pereza Usa. E Davi temeu. E a arca não posso levar na minha casa. Se eu levar na minha casa, eu tenho filhos que são muito barulhentos. As pessoas vão morrer e a comida vai acabar. E ela procurou uma pessoa que estava lá no final do país, e um senhor que é estrangeiro, Obed-Edom. E quando a arca for colocar na sua casa, quando a arca entra na sua casa, aquele senhor começa a habitar com a arca. Tem consciência que essas são as leis de Deus e Deus está dentro. Ele temeu de tocar, deixou no seu lugar, desde que habitava e aquele senhor era abençoado. Quando viram que 3 vezes aquele senhor foi muito abençoado, tomaram a consciência de tirar a arca dentro da sua casa, e já foi abençoado. Eu quero te dizer, hoje temos a arca de aliança. A arca de aliança é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se leva nas mãos, se leva no coração. A palavra de Deus se coloca em prática. Por isso que Moisés se levantaram em arca. Você mesmo, Senhor, levante, venha e anda com o povo de Israel. Se tu não andar com eles, eu também não andarei. Alguém está ouvindo? E segunda arca é o servo de Deus. Servo de Deus não se leva na cabeça, não se leva nas mãos, se leva no coração, porque ele é que é representante de Deus, comunicador da palavra de Deus no mundo. Leva ele no coração para ouvir a palavra e obedecer, e Deus abre as portas. Moisés dizendo a Deus: levante, ande conosco. Alguém vai fazer Deus levantar na manhã de hoje? Amém. Amém. Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo? Chegamos ao nosso ponto.
Dieu s'élève quand l'homme est entré dans la souffrance. Deus se levanta quando o homem está em sofrimento. Exode chapitre 3. Êxodo capítulo 3. Premier verset et la 10e verset. Primeiro versículo até 10. Et tu sauter tout en 19 à 20. Leremos em 19 até 20. Exode chapitre 3. Êxodo capítulo 3. Premier verset. Primeiro versículo. Et la 10e verset. Até 10º versículo. Amen. Amém. Les gens ont déjà. Alguém já pegou? Lerei, você ficará sentado. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon père, sacrificateur des mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut à une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regardait et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consument point. Moïse dit, je vais détourner pour voir quelque ce qui est grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit et qu'il se détourne pour voir. Et l'Éternel appelant au milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôtez ses souliers de ce pied, car le lieu sur lequel que tu tiens, c'est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un beau, vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, quand le lieu d'habiter, les Cananéens, les Haïtiens, les Moraïens, les Phérésiens, les Éviens et les Iboussiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Disent, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir des Égyptes mon peuple et les enfants d'Israël. 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas une main puissante. J'entendrai ma main et je frapperai les Égyptiens par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elles. Et après quoi, il vous laisserait aller. Amen. Amen. Dans la portugais, tout continue par là. Amen. Tout continue par là. Alléluia. Amém. Bíblia diz A Bíblia nos diz o seguinte: Moïse, a maneira que ele olhou essa papate e a papá do quilo. o Moisés estava cuidando dos rebanhos do seu sogro. Quando ele olhou essa, Quando ia cuidar deles, a comi na montanha nova bem Horeb. chegou a uma montanha chamada de Horeb. Na casa montanha de Horeb, A montanha de Horeb. a Bíblia diz ange de l'Éternel est apparu à lui. Ela diz: anjo do Senhor apareceu para ele. A Bíblia diz que ele ange de l'Éternel, c'est l'Éternel Se a lui-même. Bíblia diz anjo do Senhor, é o Senhor próprio. Tango ange nzambe abimeli Quando o Senhor apareceu para Moïse ele, amoni nzete ezopela moto nezozikata. Moisés viu uma árvore acendendo fogo, mas não queimava. Alléluia. Amém. Alléluia.
A árvore queimava fogo, mas não se queimava. Moisés se virou e começou a falar. Nós dentro do Egito nunca vimos isso. E quando ele começou a ir, ele disse, não vou assim, vou ter que me virar em grande divisão. Quem disse a Moisés, se a árvore vai enxar em grande divisão? Grande vision, c'est par rapport à la révélation. Grande vision através de revelação. Il se fait la grande vision. Isso é grande revelação, visão. Não sei se você me entendeu. Il se fait la grande vision. Isso é grande visão. Quand on a la révélation, au moins il se fait en France, au moins on a Belgique, au moins on a Londres, au moins on est États-Unis. Entre a revelação você vai ver ele em vários lugares. Se on continue la révélation, tu au moins 4 Se você não entrar em revelação, vai ver 4 muros. Mais si on continue la révélation, au moins il y a aux apôtres qui sont de France, au Canada, aux États-Unis, au moins aux États-Unis. Você vai ver que está dentro daquela igreja de lá longe. Moïse a se détourné par la grande vision. Moisés se virou para ver a grande visão. Ele viu uma árvore em chamas. Ele disse, não vou me encostar para cá. E quando ele via se encostando, entrando dentro daquele lugar, Deus me chamou 2 vezes. Moisés, não entre desse jeito. Aqui. E lugar santo. Ouça. Árvore em chamas. Mas Deus chama de lugar santo. Alguém me entende? Deus chama de lugar santo. Ouça, eu vou te dizer. Eu captei uma coisa aqui. Disseram, Deus chama Moisés. Ouça. Nas nossas vidas, temos 8 chamados. Ouça essa coisa muito bem. Temos 8 chamados. Primeiro chamado. Appel à la naissance. Chamado a nascimento. Se nasceu da pessoa. É chamado. Outras pessoas morreram em gravidez. Outros foram nascidos e morreram. Outro gravidez faz aborto e não nasce. Mas você foi nascido. Você é vencedor. Você é vencedor. Você foi chamado. Tem missão que você vai fazer. Ser nascido não é fácil. Ouça, eu vou te dizer. Há muitas mulheres que casaram em também não nasceram. Nascer é graça de Deus. E a Bíblia diz: os filhos são flechas nas mãos de guerreiro. Deus lança. Quem é guerreiro é Deus. Diga ao seu vizinho que eu não nasci. Porque eu fui nascido. Diga porque eu nasci também. Deuxième appel. Segundo chamado. Appel é o chamado à la repentance. Arrependimento. Hoje abrir memória, talvez você vai ver. Appel à la naissance. Primeiro nascimento e primeiro chamado é de nascença. Deuxième appel. Segundo chamado. Appel à la repentance. Chamado a arrependimento. Et ça appelle à se convertir. É chamado da pessoa que se converte a crer em Jesus. Ele vai te chamar. Muitas pessoas estão nesse mundo não conhecem Jesus. Também Deus não os chamou. Mas você foi chamado de Deus. Você está a par. Você não é a mesma pessoa como ele. Como você está aí? Estás no programa do céu. Se Deus está lembrando de abençoar as pessoas, de proteger. Você Deus vai mandar os seus. Deus vai te abençoar porque está no chamado de Deus. Na liste de vie, de vida. Você está aí. Appel à la repentance. Chamado a arrependimento. Se arrependeu, aceitando Jesus como Senhor e seu Salvador. Você tem o direito de entrar no céu. Tem direito de ver Abraão, Isaac e Davi. Tem direito de festejar o festejar. Appel à la repentance. Tem o chamado de arrependimento. Mas muitas pessoas na igreja não se arrependeram ainda. Troisième appel. Terceiro chamado. Appel au salut. Chamado a paz. Au salut. Salvação. Obrigado. Appel au salut. Chamado a salvação. Complica. Ser salvo. Examgolu. É graça. Tobiki. Fomos salvos. Na chama pipi na Yesu.
Através do sangue de Jesus. Bible lobby. Aí vai dizer. Na Actes chapitre. Em Atos capítulo 4 verset 12. 4:12. Lobby que ele nzela ngolu na Yesu. A salvação veio também. Mundo não vai ter bênção na motor. Ninguém vai bater no peito. Copie que é ngolu. C'est sobre graça. Na pena sali. Em chamado de paz. Comment on a délivrance. De salvação viemos. Comment on a miracle. Libertação milagre. Comment on a mettre un fruit de l'esprit. Vimos fruto do Espírito. Comment on a grâce à Nzambe zo sur la bonne de colonna. Vimos graça de Deus se derramando em cima de você. Déjà on peut voir na Bible. Alguém me segue bem? Quando eu sou nganse ya kananga. Eu ensino mesmo. Se mané to conta na dimension prière. Depois vamos entrar em oração. Quatrième appel. Quarto chamado. Eza appel au service. É o chamado ao serviço. Soki Nzambe bengi ba misusu. Se Deus chama os outros, atie bango bazala ba serviteur. Coloca eles serem servidores. Bazala ba diacre. Serem diáconos. Bazala ba ancien. Serem anciãos. Bazala ba intercesseur. Serem intercessores. Protocolos. Bazala ba musicien. Serem músicos. Wana nde baza ba appel au service. São chamados ao serviço. Esika Nzambe atie yo. Onde Deus te coloca, Olela Nzambe bien. serva a Deus bem. Apesi yo mission. Te deu missão. Nzela musala na ba kobomo na mutema. Através daquele trabalho, pessoas vão se converter. Eu Eu quero te dizer, Josué, o Josué, serviteur de Moïse, servo de Moisés, Moïse, serviteur de l'Éternel. Moisés, servo do Senhor. Moïse a déjà kufa. O dia que Moisés ia morrer, Josué t'a remplacé. Josué que veio no lugar dele. Bien aimé, Meu irmão, il est bien. aprenda bem. Mes disciples, Os discípulos, eles que foram apóstolos, serviteurs servos de Cristo. mas quando Jesus nos falou, eles que foram a pregar, eles tomaram o trabalho que Jesus fazia e outros foram servos deles. Amém. Septième appel. Quinto chamado. Appel au ministère. Chamado ao ministério. Ministro. Aza muto Nzambe mukabengi. É a pessoa que Deus que chama. Que Deus escolhe. Pona musala moko. Para trabalho. Pona vision. Para visão. Pona responsabilidade. Para canaliser peuple de Dieu. Canalizar o povo de Deus. Édifier peuple de Dieu. Edificar o povo de Deus. Enseigner peuple de Dieu. Ensinar o povo de Deus. Mostrar o reino do céu. Modo de vivre para vivre. E mostrar o modo de vida que pode viver. Ministro. Ministro. Vai mostrar as pessoas. Comment na terme na kolba keza de caractère, développement de caractère. Mostrar os caracteres. Développement de caractère. Melhoramento de caráter. Assim, mamãe terra. Eu acho que mamãe fez développement de caractère. Melhoramento de caráter. O bispo mamãe tu tá na escola não. Porque nós com as mamães estudamos numa escola. Na bispo tu tá na escola. O bispo mesmo na escola. Só que o coisa lá não usa comportamento diferente. Podemos ter três comportamentos diferentes. Ministro azoko kabila nyoso. O ministro consegue todos vocês. Développer na caractère. Porque ele mesmo está avançando em caráter. E está mostrando como você pode servir. Como você pode servir a Deus. Amém. Ministère des responsabilités. Ministère de responsabilidade. Eles ali para ensinar para tu pegar equizer para tu botar na profundidade. É para ensinar as pessoas e levar as pessoas em profundeza de Deus. O ministério des responsabilités. E ministério da responsabilidade. Está dentro das suas mãos. O ministro abunda capona eu. Ministro luta para você. E a sala de deliverance para eu. Faz libertação para você. A sala capona eu. Ora para você. A conta que a família eu. É problema da sua família. Aleluia. Vamos tomar caso eu. Alguém está ouvindo? Le sixième appel, e sexto chamado, c'est un appel à l'élévation. É o chamado à elevação. Au cause de la ministre, você pode dizer, outra pessoa Deus levantou ele. Não sei se você está entendendo a coisa que eu estou falando. Deus deu outras pessoas que levantou ele. Eu posso dar exemplo. Vou dar exemplo de uma mulher no meio. O museu aqui na bala. Nós somos pastores. Mas outra pessoa que Deus levantou. Renan Bonk. Charles Borg. Yoshua. Catherine Kuleman. Mulher que mexeu o mundo. É verdade. Catherine Kuleman affectava notre le long musalesa, affectava ba béni, affectava de bénéfice le long musalesa. A mulher infectou muitas pessoas, Deus benigno.
Et ça appelle à l'élévation. Ah, chamato à élévation. Ce qui nous a élevé, si Dieu s'élève, Mouta qui dit ça, il va s'atteindre. ninguém vai tirer ma chair. Il a dit son attendre le Eu loup. fizer a minha de hoje. A élevé, Deus te levanta. na musala yo sosala. Então, o trabalho que você Abre faz, le porte. abre as portas. Manguna na yo. Seus inimigos, Bakoma na sama kolona yo. debaixo dos seus pés. Bazo batonga As kayo. pessoas que te Fazale fazem, lo ba publicité. que façam publicidades. Amém. Le septième appel. E sétimo chamado, Appel normal. chamado normal. De te benga amutu. Como chamamos pessoas? Yena o benga na bengi fra beni. Eu chamaremos Beni. Andimi Você tem on história. les appelle. Aquele chamado também. Ako benga como ni mutu so ndi Pode mate. chamar o nome da pessoa, outra pessoa não vai colher. Pour nous sur l'ordre on les kanga ko za na de za na profondeur mais on les kanga. Estou passando por cima, tudo isso tem função para poder. Vou passar por cima. Dernier appel. Último chamado, Appel à l'au-delà. Appel à la mort. Voilà ce que c'est. chamado à morte. Alléluia. Amen. Kokufa pesa appel. Momento também chamado. Toloba na bato bakufa binzamba bengaki ye, nzambe mutabengi. E sempre as pessoas que morreram foi Deus que os chamou. Kokufa eza appel. Morrer Mais comment on a une émission à tomber Mas a là? coisa que eu vou te dizer, Yo kokufa te. você não morrerá. Ikotika trace Deve deixar sinal na génération na na yo. sua geração. Oh, yo kokufa te. Você não morrerá. Kokutika trace Deixará sinais. na génération na yo. Seu geração. Ozana mission nzambe. Tem missão de Les Deus. familles na bino. E a sua família Azochelo mutema. estão colocando o coração. Oza référence à famille. Você é referência de família. Yo za référence à Você famille. é referência de Soki família. nanu yo. Se você ainda Opokite badebele bakotanga te. nós também, muito não vai Badebele virar. bazozela bavanda na près de oyo kosoma. Estão esperando viver para Badebele bazozela baya Brésil, baya États-Unis, baya Canada na nzela na yo. esperando viajar através de você. Bolamo nzambe ezala partage na yo. Botando Jesus a sua vontade. Oh, nga nazomona bolamo nzambe partage na yo. Estão vendo a vontade de Deus a sua Nga vontade. nazomona babola na église oyo te. Nós estamos vendo o povo. Nazomona bariche. Estão vendo ricos. Nazomona bafemme d'affaires. Estão vendo os Nazomona bahomme d'affaires. homens Nazomona baempresario. empresários. Nakomona Em Yesu. nome de Jesus. Oh, soki bato na famille na bino. Se vê esse pessoal. Baza baempresario te. Eles são empresários. Empresario ya liboso. Empresario. Eza yo. É você. Wana isefa. Filho de Empresario ya liboso. Eza Empresário. yo. É você. Naza kondima. Eu tenho fé. Yoka. Olha só. Baloba portugais lobaka ngwe. Em português falamos. Ele baka pequeno negócio. Pequeno negócio. Você comprendre? Entende? Pequeno negócio. Pequeno negócio. Grande riqueza. Grande riqueza. Começa um quê? Negócio pequeno. Mais mbongo ebele. Mas grande riqueza. Oh. Longchat zabe kotaka na musalo. Profissão de Deus entra Ya comércio wana. naquele comércio. Ah, soki bato Se bazoleka. as pessoas estão passando, Bamona ya bato misusu não te. vão ver outras Bamona kaka ya pessoas. yo. Ou somente o Soki céu. asimbi. Se tocar, Asomba ngo. que compre, Atika te. que não pare. Amém. Eza mutu moko azoyoka. Amém. Yoka. Pois, Moïse Moisés ake. foi. Nzambe alobi na ye longola mapapa. Então disse para ele: tira as sandálias. kolongola mapapa. Tira as sandálias. ezali sengi te oyo ya église na biso ya vert blanc te. eza signe ya vert blanc te. Não é sinal de verde e branco. eza mutu moko acomprendre. Alguém entendeu? aboyi nango tanga bango baeglise. Não, eu quero citar o nome da igreja das pessoas aqui. kolongola mapapa Tira os chineses. eza signe ya rachat. Racheter. Comprar. Portugais mosusu mpe yaka te yokunda na ngo racheter. kosombama. Si, kosombama. lobaka comprendre tokendeka bongo. Alléluia. Nzambe alingi asomba Moïse. Deus ia comprar Moisés. Abengi Moïse. Chamou Alingi Moisés. asomba aracheter. Ia ser comprado. Po apesa ye mission. Para lhe dar uma missão. Alobide longola mapapa. Tira os chineses. yango moni bible ezoloba. Mas a Bíblia diz: Même Jean-Baptiste alobaki te ngai naza na droit kofungola sandale ya Yesu tata singa na ye. mesmo João Batista disse: não sou capaz de abrir seus sandálias. ngai na makoki ya koracheter Não Yesu tenho te. capacidade de comprar Jesus. Alléluia. Bien aimé. Meu irmão, Nzambe aza na mutu moko aobenga lelo. Deus tem alguém que está chamando hoje. Nzambe aza na mutu moko ana posa asala émission lelo. Deus quer alguém para fazer missão Nzambe aza na hoje. posa apambola mutu moko Deus quer lelo. abençoar alguém hoje. ntango nazosambela Quando estou orando, Nzambe azolakisa ngai. Deus me mostra alakisi ngai malala. laranjas.
bis bazobuka bis bastava colhendo, azokabola mwe papatu compartilhando das pessoas. bamisusu azopesa bango ebele Outros estavam dando muito, bamisusu outros bazozwa mokie estavam tendo pouco, banapoba mitema na bango segundo seus corações. me nzambe anaposa pambola Mas bango Deus quer abençoar as pessoas. po nzambe apambola Para bango que Deus abençoe, il faut mona motema na deve ver o seu coração. eza Está kofungwama aberta kolanda na mosala na ye segundo o seu trabalho mpe na mosali na e ye o seu servo. amen Amém. ezala motu moko azoloka Amém. Está ouvindo? moïse Moisés, nzambe atelemi Deus levantou, akiti desceu, alobi na ye disse: ouvi, ngai moko eu mesmo, natinda yo te mandando, naye mpona délivre peuple vim d'israël para libertar o povo de Israel. namoni souffrance na Eu vi bango o seu sofrimento, nayoki bakri na bango ouvi os seus gritos, namoni douleur na bango vi a sua dor. yoka makambo nzambe Olha alobi essas coisas que Deus falou. naye mpona délivre Eu yo vim para libertar. nzambe amoni souffrance Deus viu o sofrimento. nzambe ayoki kokanga Deus ouviu os amoni gritos. douleur Ele viu a dor. pasi ozomona A dor que você oza na brésil Você está em Brasil. mais ozomona logo oza na Ele afrique está vendo como se fosse em África. ozosala Está mais trabalhando. bakalkile Mas ezokokata cálculos não dão certo. ozosimba moko Está pegando mais babesoin na As ezosufise necessidades não estão abastando. ozoteka Está se vendendo. mais sembo eza Mas te não há felicidade. oza na libala Estás no mais casamento. sembo eza Mas te não há felicidade. makambo ozosala Coisa que você faz. esembo eza complete A felicidade não é completa. nzambe ayoki yo Deus ouviu na losambo na yo na sua oração. akiti Desceu adelivre yo para te libertar. loba na moto apemeno nzambe Diga ao seu vizinho: Deus quer te libertar. nzambe moto alobi aye adelivre peuple de dieu Deus quem disse: eu vim para libertar. na moko na verset 10 Toda vez em versículo 10, nzambe abongoli nde maloba Deus muda as palavras. ayebisi moïse Disse Moisés: naosi nayoki na estou kodelivre te mandando, você vai. mais yo moto alobaki oye po delivre Se foi você quem disse veio para mais libertar, otinanga está me lisusu mandando eu de novo. nzambe asalaka kaka na Deus nzoto só faz no corpo das atala pessoas. basumi asala Ele tem pessoas que utilizam. bato asalaka nde babenga bango Pessoas que utilizam aquele que foram chamados. nazotinda yo Eu estou te mandando. okende kodelivre Vai libertar. oyebisa bango Vai dizer para ele. naza nzambe abraham isaki jacob Deus de Abraão, Isaac e Jacó. mpe bakovanda E eles habitarão na mboka ezokule lait na miel no país que desce mel e leite. nzambe atini moïse Deus manda Moisés. ayebisi na verset 19-20 Disse no versículo 19 e 20. nayebi ke Eu sei que roi ya egypte o rei do Egito akotika yo kende te não te deixará ir, mais nakomanifeste loboko na mas nga manifestarei, meu irmão, mpo ke bozala délivre mpe bomata para que seja libertado e subir. alleluya Amém. nalinga mona loboko ya nzambe likolo Eu quero ver a mão de Deus na sua vida. nazomona loboko ya nzambe likolo Eu quero ver a mão de Deus na sua vida. ezokangola yo Está se libertando. sokolalaki mabe Ah, não se deu bem. obelaki Estava ozalaki na likambo O ezosimba te problema não estava certo. loboko ya ndoko te Ah, não é mão de maloba Deus. tata mwasi Não é palavra te da maloba antiga. papa to ya mama na yo Não te é pai da sua mãe. loboko na nzambe A mão de Deus. ekitesimba yo Que decide edelivre yo te liberte. elongola banguna na yo Tire seus inimigos. efungola baporte na yo Abra suas portas. epesa yo mabota Te dê nascimentos. epesa yo mosala Te dê trabalho. epesa yo eloko tozanga É a coisa que você loboko na fala. nzambe A mão de eleki Deus loboko ya é president mais que a mão de eleki presidente. loboko ya mikonzi É mais que a mão de loboko na presidente. nzambe A mão de Deus soki ezo agir se está agindo, eagisaka puissamment age poderosamente. etelivraka Liberta epambolaka a pessoa. eprotejaka Protege. etombolaka Levanta. efungolaka Abre as baporte portas. epesalaka biso makambo monene Faz grandes coisas. loboko na A nzambe mão de Deus eza loboko ya miracle é a mão de milagre. loboko na A nzambe mão de Deus soki epesi yo está te dando. moto akobotola yango Não aza há te ninguém que vai tirar de moto você. akoki kobotola eloko nzambe apesi yo Ninguém pode te tirar de você. Não moto se akoki kodetourne eloko nzambe Ninguém vai apesi yo te desviar a coisa que Deus te loboko na deu. nzambe A mão de Deus eza loboko ya é a nguya mão de poder. nazomona Eu estou vendo. miracle ya loboko ya Milagre miabe da mão de na Deus. kati ya vi na yo Dentro da tua po vida. transforme vi na Para yo transformar a tua bato vida. basimama na As loboko ya pessoas nzambe que tomaram a mão de Deus. basimama na loboko ya nguya Quando pega na mão de poder. bible elobi A Bíblia diz. oyo asimbinga Aquele que me tocou aza makasi é forte. bikelamu nyonso Todas ezotokama as estão se dobrando. moto asimbi A yo pessoa que eza yesu masiya é Jesus. bikelamu Todos ezokokamela ye estão se mpe ajoelhando. kofukamela yo E vão te ajoelhar. bapema vi na yo Demônios da sua vida kofukamela yo vão se ajoelhar para alana vi você. na yo Doença da sua ekofukamela vida yo vai se ajoelhar. kuna vi na yo Seus inimigos ekofukamela vão se yo ajoelhar. echeka vi na A yo pergunta da sua vida ekofukamela vai yo se ajoelhar. eliza vi na yo Oh, filho da sua vida ekofukamela yo vai se ajoelhar. nazomona Eu estou vendo loboko na nzambe a mão de Deus. yo wana biso likambo Ouça uma coisa. likambo ngo esepelisanga makasi Essa coisa me alegra muito. moïse Moisés akota likambo eza ya ye te entrou para o lugar que não era dele.
azokima Pharaon. Fugia do faraó. Akomi na Madian. Chegou em Midian. Akuti bana basi moko 7 bazobunda na 4 bergers. Encontrou uns 7 mulheres juntando por causa do rebanho. Bango moko baza bakolo mai wana papa na bango bakolo pui. O seu pai é o próprio dono dos rebanhos. Mais baberger na baboyi ba melisa banyama na bango. Mas esses pastores não queriam dar de beber aos seus animais. Papa na bango sikoyo azali na ndako. O seu pai estava em casa. Esali que Moïse akomi wana. Fez com que Moisés chegasse nesse lugar. Amoni que bana basi wana bazokoka. Viu que as mulheres não conseguiam. Akoti likambo ezalaki ya ye. Tem problema aqui na dele. Ezala mutu moko azoyoka. Alguém está ouvindo? Oyebi makambo ebele po pambwa. Muitas coisas você se abençoar. Kota likambo eza ya ye. Tem problema aqui no céu. Oswanela mutu na libanda te. Nem para você discutir com alguém lá fora. Kokundela pe mutu na libanda Não te. vai lutar por causa de alguém. Kota likambo eza ya ye. Tem problema aqui no Eza nde céu. kokota likambo eza. Entrei em coisa de Deus. Moïse akoti Moisés entrou, abundi lutou, aganye baberger ganhou os rebanhos. amelisi libwele mai. Deus a beber aos E après Depois, bana basi wana bazwi banyama na bango as meninas pegaram os seus rebanhos, bakie baseni Moïse merci te. foram e não agradeceram a Moisés. Yokelo moko Ouça uma coisa. nana te moko na etitila bana je prends les risques. Eu não tenho que eu falo aí, eu tomo risco. lobala moninga je prends les risques. Diga sobre eu tomo risco. Soko ozwi na risque Se te você não tem um risco, okozwi eloko ozoluka te. você não terá a coisa que você procura. Je prends les risques. Toma um risco. Yesu Jesus andimati kalola aya kozwa risque akufa lekulusi aceitou deixar os seus tomar risco de vir morrer aqui. poke Por aqui. bato babika na samba kila As na ye pessoas sejam salvas no seu sangue. mpe kombo nde etikala kombo nguya E seu nome permanece nome de poder. mabolongo nyonso mpe kumba Todos os mpe jovens se ajoelharem azonga vana na e eles toeza voltarem sentados no trono de Deus. risque ya kokufa lekulusi Risco de morrer na cruz. yango etombola Ele ye levantou ele. aza eleve souverainement Ele é levado soberanamente. eza na motu moko azolokanga Alguém me ouviu? moïse Moisés andimi akende aceitou ir. ntango abundeli bango bamemi bibwele Quando lutou, aí apres ava komema bibwele os pastores, somente após levar os pastores, bakie bapesi bakomi epa papa na bango chegaram ao seu pai. papa alobi boye ava boye mpo na nini Pai disse, por que chegaram tão cedo? alobi eza na égyptien moko moto abundelaki Há um egípcio que lutou a nosso favor. nde moto asalaki ke É que fez com que alesa mpe amesa banyama na biso mai desse ao nosso rebanho água. basundoli moïse Deixaram Moisés. bien aimé Meu irmão, makambo na oloba soki obosani kaka kobosana ngo te se você, esses coisas que eu tô falando, você vai me esquecer, mas não vai esquecer essas coisas. moïse Moisés atikali na pembe na pui estava perto do apoio. azokanisa Pensando, naosala o nini que eu farei? nabundi bitumbu eza yanga te Não tem luta aqui também. bana basi oyo bazwi banyama na bango bake As meninas pegaram o seu rebanho fora. naosala nini O que eu farei? mbala moko papa wana Uma vez até esse. alobi boyaka va boye te Se você nunca me Or, cedo, oui, ce n'est que la parole de Dieu. liloba na nzambe a palavra de Deus. ayebisi bango Isso aí, bokende kobenga motu wana vamos chamar aquela pessoa. ntango babengi moïse Quando chamaram Moisés, alobi ke papa azobenga yo o Senhor está te chamando. landa eloko wana azoloba Ouça o que eu estou falando. moïse aye Moisés veio. likambo ya liboso papa wana A asali primeira coisa que aquele Senhor fez, apesi ye biloko ya ele kolia deu comida de comer. loba na moninga biloko ya kolia Diga ao seu vizinho, comida de comer. oyebiki bana basi ebele na mibale ebele bapimi batanga ya misuni na nzungu so moto aye mai ya fufu ebongwani mai soki ya kosukola Muitos não gostam de oferecer comida. alleluya Amém. yo bato combien basi balie epana Quantas pessoas já comeram na sua soki ata casa? balie na sani no te combien de bato osalela bango marché opesi bango bakende kolia Quantos se você permitiu comida para ir comer? okabaka te mpona mopima mutana ngo na kongo ye nango na ngolo kati na mosuku ebala mondelo ye na kotinye na kati ya preside alleluya lobana moninga kabaka Diga ao seu vizinho, ofereça. kokamba efungolaka baporte Oferecer, abre as portas. ya mibale Segundamente, papa apesi ye ndako e deu para ele casa. ndako yango oyo kofanda Essa casa você vai habitar. ya misato Terceiro, papa apesi ye mwana ne ya mwasi o Senhor lhe deu a sua filha. tanga makambo nazoloba Olha essa coisa que estou falando. ya liboso apesi ye kolia Primeiro comer, ya mibale apesi ye ndako segundo casa, ya mibale ya misato abalisi ye na mwana ye terceiro lhe deu a sua filha. moïse abali mwana ya motu sa mbongo Moisés casou a filha da alguém sem dinheiro. bapesi ye mwasi E
Mais mbongote. Mas não dinheiro. Abali na mbongote. Casou sem dinheiro. Mais fort oya salaki. Os esforços que ele fez, Nde ba peseli. é que lhe deu. Quatrième. Quarto, Papa wana. aquele senhor Apesi ye banyama kokola. lhe deu rebanhos para criar. Ozola na ono ibsa. Está ouvindo? Apesi ye banyama Lhe akokola. deu rebanhos para criar. Et cinquième. E quinto, Papa apesi ye nzete. o senhor lhe deu bastão. Loba na nzete. Me diga bastão. Amen. Apesi ye nzete. Lhe deu bastão. Nzete wana apesi Moïse mpona nini? Aquele bastão deu a Moisés por quê? Apesi Moïse nzete po esala makambo misato. Deu bastão a Moisés para fazer 3 coisas. Likambo ya liboso Primeira coisa, atangaka nango banyama. é para contar os rebanhos. Likambo ya mibale E terceiro, abetaka banyama azongisa bango na nzela. para colocar os rebanhos no caminho. Likambo ya misato Quarto, terceiro, nyama oyo akwena libulu. aquele que vai dentro do ar. Nzete wana eza na laulete nango akokanga nyama wana ya moke abendi abimisi na libulu. Tinha uma forma de poder tirar um rebanho dentro do borrão. Lande eloko nga nalobi bien. Olha essa coisa que eu disse. eza enseignement ya bino mobile. É o ensinamento de sua vida toda. Moïse azwi nzete ya papa bokilo. Moisés pegou a bastão do seu sogro. Azotambola nango azobatela banyama. Andava com isso e protegia. mokolo moto epela ye. O dia que fogo acendeu, akomi omona nzete estava vendo o bastão. ezopela ezokufa te. A árvore estava acendendo e estava apagando. apusani pembeni ya nzambe. Veio perto de Deus. babandi kosola na nzambe na nzela moto. Começou a conversar com Deus através de fogo. moïse abangi alobi ngala kokende egypte te farao aza kuna. Moisés temeu não ir ao Egito a Faraó lá. nzambe atuni ye. Deus perguntou para ele: o que você tem nas suas mãos? moïse Moisés, soki eza yo na nga se é você e tokoloba eu, boye vamos dizer o seguinte: naza na eloko eu te. não tenho papa nada, bokilo porque o sogro, abalisanga mwasi ele me deu uma mulher. aliaka na salaire na nga na tini nyonso aliaka. Ele come meu salário. avunjaka nga te. Ele não me mais paga. moïse etaki homme spirituel. Moisés, como homem alobi espiritual, naza na ele nzete. tem um bastão. nzambe alobi Deus disse: waka nzete na mabele. pega aquele bastão no chão. waki nzete Jogou o bastão. nzete ebongwani nyoka. Os dois se viram cobra. ozoyoka epi bato ebele bafundaka nzambe bana nzambe nazwa eloko te. Muitas pessoas queixam de nzambe azokokisa basurprise agréable mpona yo. Deus mostra surpresa agréable para você. sambela Olhe, yaka gene venha em jejum. pesa Dê eza na basurprise agréable. as surpresas agréables. moïse alobi na nzambe naza na nzete. Eu tenho bastão. nzambe alobi bwaka yango. Deus disse: joga. abwaki nzete Jogou o bastão. ekomi nyoka. nzambe alobi na ye Deus disse: ele, simba yango na mokila. tome ele dentro da sua casa. ntango asimbi na mokila Quando segurou na cauda, nyoka wana aquela ezobi cobra nzete. voltou bastão. mpona nini moïse akosimba na motu Mas te? por que Moisés não pega na cabeça? aza na droit kosimba na motu Não te. tem direito de tomar na cabeça. profesi akosimba na motu Profecia ele tem que eza pegar na cabeça. reserve na shilo. É reservado ao po chão. bible elobi A Bíblia diz: nyoka akosuwa cobra moderar, na talon. moderar. me mwana oyo kobota ye nde moto akonyata motu ya O nyoka. filho que você parece que vai pisar. yesu anyata motu ya nyoka na ekulusu. Jesus pisou o cabeça de cobra na cruz. esika tozwa victoire. Nós temos a vitória. la croix de jésus A cruz de Jesus esika ya victoire na é o biso. lugar da nossa ya vitória. réconciliation na biso. Nossa ya reconciliação. bapromese na biso As nossas ekokisami. promessas se po cumpriram. yesu alobaki tout est accompli. Jesus disse: tudo foi concretizado. lipamboli na yo kokosama na ekulusu. A sua vez foi começando na cruz. moïse Moisés amoni nzeta papa bokilo viu bastão do seu sogro, ekomi nyoka se transformou em cobra. ezongi nzete. Voltei bastão. nzambe alobi zwa loboko na yo Deus disse: pega a sua mão. kotia elamba na yo Coloca na sua mão. akotisi Colocou. abimisi ekomi E ele lere. tirou, se transformou em lepra. moïse acomprendre Moisés entendeu. nzete na nga Meu bastão eza na miracle. tem milagre. maboko na nga As minhas mãos eza na miracle. tem milagre. nalingi na yebiso Eu quero te dizer uma coisa. nzete O bastão ya moïse de Moisés ezosignifie parole de dieu. significa a palavra de Deus. eza na moto ayoka Amém. maloba nzambe etelemaka na bishop na A bispa palavra de Deus que são pregadas aos servos de eza na Deus. miracle. Tem milagre. eza na délivrance. É de eza na libertação. solution. É de solução. maboko na bango As suas mãos, eza maboko ya nzambe. das mãos de Deus, soki atieli se yo colocar. evino echange. E a sua vida muda. atomoni ngo lelo Mas se te você não veja hoje, ndima kaka creia. vino ekochange. Sua vida mudará. tobelaka rapide me tobikaka rapide te. Somos doentes rápidos, mas não somos correndo rápido. tobotama rapide me tokolaka malembe malembe. Somos nascidos rápido, mas crescemos pouco a pouco. eza na moto moko azoyoka. Alguém está me ouvindo? eza na moto azoyoka. Alguém me ouvindo? eza na moto akompane. Alguém me entendeu?
Nzeta papa bokilo. Bastão do seu sonho. Moïse azotambola na Moïse andando com Moïse. Etanga komi na place moko. Quando chega em um lugar, Yango nzeta papa bokilo. aquele bastão do seu sonho. Abeta mona libanga. Ele bateu numa pedra. Ebimisi mai. Tirou água. Atika banyama bokia Jetro. Deixou demais de Jetro. Mais atika nzete wana. Não deixou aquele bastão. Foi junto. Ozala mutu oyo ba. Alguém ouviu? Oko tika na yo isepoke. Você pode deixar a igreja. Mais maloba nzambe batelo na isepoke. Palavra de Deus que te pregava. Ok, na moni otelo mira. Você vai junto e vai te fazer Oko lá. voyager. Você pode viajar. Oza na kodi ya maloba na nzambe Pode isepate. ter código da palavra de Yango eza Deus. nzeta papa bokilo. É que é o bastão do seu sonho. Yango eza nzeta miracle. É que é o bastão de Nzeta vida. papa bokilo. Bastão do sonho. Atombola mo liboso ya maria Eu kosea. estou perante o céu. Yango fungola mai. Abriu a água. Ezala mutu azoyoka. Aquele ouviu. Eloko atika nzeta papa bokilo. Na ndemango. Ele levou aquele bastão. Po andimaka risque. Acreditou o risco. Mais papa bokilo apesi biloko nyonso. O sogro deu tudo. Mais loko ya bénéficier A nango. coisa que ele beneficiou Bon muito. mpe bato babénéficie na As nango. pessoas também beneficiaram. C'était. É o bastão. eza na mutu moko aza na nzete. Alguém tem bastão? eza na mutu moko aza na Alguém nzete. tem bastão? Ecrée miracle na vie na Ele ye. é milagre na sua Ecrée vida. miracle na famille na Ele é ye. milagre na sua Ecrée vida. miracle na nzela bato Ele ebele. é milagre também de nazoluka muitos. mutu aza na nzete. Alguém que tem bastão. nazoluka mutu aza na Procura nzete. alguém que tem bastão. soki abeti Se tocar, mai efungwami. a água vai se abrir. abeti Ele bater. emeli banyoka. Vai encontrar. abeti Ele bater. bato bazwi As pessoas solution. vão ter c'est ça solução. papa bokilo. É o bastão do seu c'est la sonho. parole de Dieu. É a palavra de Deus. bien aimé. Meu irmão, yoka ouça. abraham Esaú na Jacob. Esaú e Jacó, bawela buka lopango te. eles não discutiram através de documentos. bawela mpe banyama te. Também não discutiram através de animais. tunanga bawela nini. Me pergunta se discutiram o quê? bawela maloba ekopima na monoko Discutiram a palavra que vai ser ya Jacob. do Jacó. maloba bénédiction. Palavra de bênção. maloba ekopima wana Aquela palavra que vai se ser bawela yango. é que eles estavam brigando. maloba ebima epa ya A Jacob. palavra que saiu ao Jacó. yango earosa nani. maloba ebima na monoko ya Isaac yango earosa Jacob. A palavra que saiu da boca de Isaac é que abençoou o Jacó. maloba Palavra. eza na moto oyokanga. Alguém está me ouvindo? bien aimé. Meu irmão, mpo na tala biso para nós tem ndenge nayebisa yo quero te dizer. ntango nzambe atelema Quando Deus levanta, asalaka nini. ele faz o quê? adelivraka. Ele liberta. yesu atelemi Jesus se levantou. akuti deja bakundi deja nani lazare. Ele encontrou que já enterraram Lázaro. bandeko baosala matanga. Os irmãos estavam chorando. yango alobaka soki ozwaki eloko ya lazaro kozongisa Se yango. você pegar o Lázaro, você vai lazaro aza na moninga aza yesu. Lázaro tem amigo que ntango é yesu aye Quando Jesus azolela estavam chorando. bakomi oloba soki ozalaki ya kobika babosani ke yesu aza nzambe. yesu na kati ya mokili Jesus no mundo, alela deux fois. ele chorou 2 vezes. alela deux fois. Chorou 2 alela vezes. mpo na israel Chorou por alela mpo Israel. na mina ye na lazare. E chorou por Lázaro. alelaka deux fois. Chorou 2 vezes. mokili alela deux fois. Criador do mundo chorou 2 vezes. ntango apusani Quando ele se veio, atuni batie ye wana perguntou onde foi colocado. alobi batie ye awa Isso foi colocado aqui. akomi liboso ya libanga Chegou perto da pedra. alobi Ele disse: bolongola libanga oyo tira essa pedra. bazolongola libanga Não tirou da pedra. bien aimé. Meu irmão, libango etiama liboso na a ye. pedra que estava perto de Blocage. Blocagem. freinage Freinage. barrière Barrière. badémon Démon. bagéant Géant. baloko na bandoki ya famille Tire os corações. nalongoli bango na kombo na Tire os yesu corações de Jesus. nadeklare balongwe na kombo na Isso yesu saiu no nome de Jesus. botutu etamaka liboso na elongwe na kombo na yesu Maldição que saiu no nome de Jesus. liloba na nzambe ezolokola A palavra de Deus está te makila na yesu ezosukola yo Jesus está te lavando. oza ya bango lisusu Você te já não é mais dele. oza ya nzambe Você é de Deus. nzambe azomona yo Deus está te vendo. nakaliki na lola Em cálculo de céus. nzambe azomona yo Deus está te vendo. nakaliki na famille na Em bino cálculo da sua te família. libango elongwa Apenas essa saiu. botutu elongwa Maldição saiu. bagéa balongwa Gigante saiu. esheke ekweya ono te Não caiu no nome de Jesus. balongoli na longo Tiraram junto. yesu apusani Jesus veio. aremercie na nzambe aglorifie Agradeceu primeiro. alobi mpo nayebi ke oyokaka nonga Sei que você me ouve. sala moko bato bamona Faça isso para que essas pessoas venham. ntango akangi Quando ele gritou: lazare Lázaro, sort saia. omoni problème oza nango fo tala ngo na kongo O problema é que você tem nome. lazare Lázaro,
So, Saya. Moudou a koufi. A pessoa que morreu. Bip na mukili ba bi muta koufi ayo kakate. O mundo disser a pessoa que morreu. Mais Bible le dit même ba koufi ayo kakamungo kwa Yesu. Você vai dizer a Deus, moço, escuta a voz de Jesus. Lázaro. Ayoki mungo kwa Yesu. Ouviu a voz de Jesus. Oh, mutu soka koufi. Se a pessoa morrer, Na nzoto na ye. no seu corpo, Biloko misato kamonaka. três coisas se separam. Bible le dit. A Bíblia diz: So azam a chrétien âme et quel allié de repos. se é cristão, alma vai no lugar de repouso. So azam païen âme et quel allié de tourment. Se é pagão, alma vai no lugar de tormento. Nzoto etikali na majele. O corpo fica na terra. Esprit eki bomba na certa ya chair nzambe. O espírito vai embaixo da altar do Senhor. Zo na ite so tanga ngoke na Bible na. Na mukanda ya Apocalypse omona biloko. Leia isso no Apocalipse, você vai ver essa Bible lo bibo A ya. Bíblia diz o seguinte: Liloba ka moko a única palavra Jesus diz: Lazare. Lázaro, saia. Esprit Espírito, ekimi mbango esika ezalaki. aonde estava, saiu morrendo. Ekomi kola na nzoto esi eponaki esali 4 jours. Começou a seguir o corpo que já estava podre. Esprit ekoti. Espírito entrou. Ame mpe ye mbango. Alma também voltou. Ame ekoti. Alma entrou. Mai na makilo esilaki. O sangue que estava acabado Ekoti. entrou. Mbala moko Lazare. E Lázaro, Nyonso ezongi na nzoto. tudo voltou ao seu Liloba corpo. moko. Uma só palavra Ebendi esprit mai na makila. chamou o Espírito Ekoti na nzoto ya Lazare. entrou no corpo de Liloba Lázaro. tongwa lelo. Amanhã de hoje Elokwesa bénédiction. vai chegar bênção, Prospérité. prosperidade, Religion. Miracle. Milagre. Ekofungula banzela na yo. Dieu peut réussir. Sucesso Ekotala partage na será yo. sua parte. Jamais okochoué. Nunca você vai ser Yesu derrotado. aéchoué te. Jesus não foi Yo derrotado. peut okochoué Tu também não será te. derrotado. Yesu aéchoué te. Jesus não foi Yo peut derrotado. okochoué Também não te. será derrotado. Liloba A moko. única palavra. Lazare asekwi. Lázaro foi Lazare asekwi. Lázaro foi Esika bakunda yo. Aonde foram te enterrados? Yesu atelemi deja. Jesus já levantou Osekwisa yo. para te ressuscitar. Lazare. Lázaro, Sors. saia. Lazare akobobima. Lázaro começou a sair. Lazare azobima. Lázaro saindo, saindo. Bible ebakisi a Bíblia aumenta maboko na ye as suas mãos na makolo na e ye seus pés. ekangama eza aliene. Estavam aliados. Parole na Yesu ya liboso. Primeira palavra de Jesus, Lazare sort. Lázaro sai. Ezotypifie miracle. Edifica um milagre. Deuxième parole. Segunda palavra, ayebisi bayekoli deliene lesele ale. ele disse: tirem os seus. likambo oyo Dessa coisa. etikali ya bayekoli bokangola ye. E você, os servos, deixem ele. liloba na nzambe esi ebimi. A palavra de Deus já saiu. Amen. Badelivre Lazare. Já libertaram Lázaro. balongoli biloko ezalaki na maboko. Tiraram tudo que estava nas mãos. ezolakisa Significa blocage. bloqueio. maboko na biso elakisaka blocage. Nossas mãos significa bloqueio. makolo na biso elakisaka freinage. Nossos pés, frenagem. elongi na biso Nossa face elakisaka significa bavoile. os véus. Donc Lazare azwi délivrance. Lázaro teve libertação mpe balobi batiki akende. e deixaram ele. bien aimé, Meu irmão, eza na motu moko nzambe alinga délivrer. há uma pessoa que Deus vai libertar na manhã de eza hoje. na motu moko nzambe azoluka apprendre risque Uma atambaleki. pessoa Deus vai tomar risco na manhã de hoje. eza na motu moko nzambe azomona makambo leka ifa pese. Uma pessoa Deus vai ver seus problemas, ele vai dar solução. yesu azotambola lisusu. Jesus andando no rio, akuti papa moko. encontrou o Senhor. biso nzambe atelemi atelema apamba te. Deus levantou, levanta ele. akuti papa moko. Encontrou o Senhor. avanda wana 38 ans. Sentado 38 anos. yesu abotami na ote papa wana aza na malade. Jesus não foi nascido ainda aquele senhor estava doente. yesu abotami akoli papa aza na malade. Jesus nasceu, cresceu, aquele senhor é doença. yesu akomi kokota na église papa wana aza na malade. Jesus entrou na igreja, aquele senhor sempre doente. yesu akomi na 12 ans azodebatre na badokter papa wana aza na malade. Jesus, 12 anos debatendo com os doutores, aquele senhor em doença. yesu azali 18 ans oyo bato bakomona lisusu te bamona ye me amanifeste kibonzambe na ye te aza na kati ya préparation totanga aza na malade. Jesus em manifestação, aquele senhor sempre doença. ntango akomi na 30 ans Quando chega a 30 anos, ake pa jean baptiste. foi ao João Batista. jean baptiste abaptise. João Batista o batizou. ntango jean baptiste asimbi ye Quando João Batista chegou a Jesus, adiscute nani jean baptiste abandi discussion na yesu. João Batista começou a discussão com ntango Jesus. amoki ya yesu yo te yo te Você não. yo nde tobaptize É você que vai me yo batizar. kaka Não, você. omi mutala kati ya mai azodiscute na mutala motu. A pessoa que está na água discutindo com aquele que está no mundo. yesu abitesala makala ndenge Jesus, wana não, você está feito desse jeito. ntango yesu azokita Quando Jesus descia, yo nafungolo miracle coisa vou te abrir nafungolo eloko moko. uma coisa. yesu Jesus babengi aza nani chamou ele de quem? mwana pate. Filho de cordeiro. na kati ya bateme wana Dentro desse batismo, babandeki kobatize bato ya masumu. estavam batizando os pecadores. soki babatize moto ya masumu Se batizar o pecador, masumu no etikali na mai os seus pecadores vão ficar na água. abimi akomi mosantu. Vai sair santo. ozona nanga Também. oyo eloko naloba loso okangi yango te kipeyo
Se você não segurar isso aí na sua mão, baptisé bango, batizando eles, quand bimisi, quando sair, a como mo santo. vai ser santo. Babé não bateu ma repentance. Vamos chamar batismo de arrependimento. On a marijuana, Olha que água. les autres jouaient terror. Está jogando 2 gols Na manhã journée. na água de Jordão. Avant Jean Baptiste a Antes baptisé. de João Batista ir batizar, Josué, o Josué ale kana batuana. já passou com as pessoas lá. Tama zole kana Quando passava com as pessoas, acabou na mãe. ele dividiu a Tama água. loba na ele. Eu disse para ele: Tonga construa atana etumbelo na mãe. altar na água. Atie hotel na kacha mãe. Colocou o altar na água, Azili suma banga musu. pegou outras pedras, Ake otonga ngona libanda. foi construir fora. Eloko moko esalamaki. Uma coisa aconteceu: Josué tombe tumbelo na mãe. Josué construiu o altar na Mais água, atumba mekate. mas não queimou. Atika mokongo. Ele deixou desse jeito. Ela não tá acompanhando. Alguém entendeu? Amen. Atongi na etumbelo na Ele mãe. construiu bem o altar, Nesike kauka. aonde estava certo, Atumba mekate. mas não queimou. Babimi na bango bake. Eles saíram fora. Tango bango bake ma ezipi susu yango. Quando foram a água, Ma ezipi. cobriu. Ma ezongi A normal. água voltou no lugar. Evandi bane. Ficou em anos. Jean Baptiste eko baptisé kana kata João Batista mani. veio batizar naquela água. Bato alimasumu na bango peso tikala wana. Pessoas dos seus pecados Mais ficaram. tango Yesu aye. Mas quando Jesus veio, Ayeko sala terro. veio fazer 12 Tango anos. bazozindisa ye. Quando estava entrando, Amati likolo etumbelo wana. subiu em cima daquele Ayenda altar. aza mwana pate. E ele que Amati likolo na ele yango. subiu em cima. Ozoyoka. Está ouvindo? Et deuxième E rôle. segundo rolo, Alvi alati masumu na bango. ele tomou os pecados das pessoas. Na bango. E deles, Na biso. e nós. Na bina kamoko. Eu disse uma coisa. Yesu sala terro na Jesus bango. fez 12 Rôle voltas. liboso. Primeiro rolo, Amati likolo ya. subiu em cima. Netumbelo lokola mwana pate. Altar como filho do cordeiro. Rôle mibale. Segundo rolo, Alati masumu na biso. revestiu nossos pecados. Yango moni tango amata likolo Por etumbelo. isso, quando subiu em cima do altar, Tango azobima na mai. quando saía na água, Nzambe acree mbeka wana. Deus, L'eau efungwami. os seus abrigos. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Esse é meu filho amado. À qui j'ai mis toute mon affection. É que eu fiz todo o meu coração. Affection ya l'eau. A pregação de Et Deus quand et quitter comme na maboko ya Yesu. chegou nas mãos de Jesus. Poste de commandement aqui ya na l'eau na. Posto de commandamento no céu. Yesu asimbi yango na maboko. Jesus segurou na terra. Nzambe akomi kodiriger. Deus começou a Poste ya dirigir. commandement. Posto de commandamento. Amen. Ah, sur la ligne chassa de la loi. Namoni ko comprendre le rôle. C'est la révélation. Abadi. Vou repetir. Soki nyonso toyeba kombo na kala kikoko to baluka na bina kido batona soyi me lowaki ola diferent na lwaka kikala Yesu Jesus, na mai a joué des rôles. em água ele joga 2 rolos. Premier rôle, Primeiro rolo, etumbelo Josué tongaka o altar que Josué construiu. il faut Yesu aya lokola mbeka mata likolo na Jesus so tinha que vir como sacrifício subir em cima, po ke ekokisa mosala para que seu trabalho se cumprisse. deuxième rôle, Segundamente, il faut amasumo bato nyonso bazalaki na ngo tia bango pecado de todas as pessoas que tinham, o bamana ozwa bateme aqueles que receberam o batismo, na bango na biso com eles conosco. ntango Yesu akokota Quando Jesus ntango entrava, abimi quando saiu, alata masumu na biso revestiu nossos pecados. meka oyo ntango batie na mai E quando colocamos o sacrifício na água, amati likolo etumbelo subiu em cima do kobima na ye o altar. Quando saía, lole elobi os seus falou. lole efungwani nzambe alobi Deus abriu, Deus alobi oyo falou. aza mwana na ngai ya bolingo Esse é o meu filho amado. nazwi affection ya lola napesi epa na ye A afetação dos seus como yango ele. tikalaki deuxième mosala oyo alataki masumu Foi o segundo trabalho que ele vai abrir os akokende kosala mona pecados. ekulusu Ele vai fazer isso na cruz. il faut ekulusu Deve na cruz. akufa Morrer. makila na ye Seu sangue. esukola biso Nous là-bas. masumu oyo alataki Os pecados que ele O Bible obedeceu. elobi te azali na Bible elobi yango A Bíblia diz. elobi A Bíblia diz. aza mwana pate Ele é o filho do amemi cordeiro. mikuma na biso Ele levou nos aza mutu ya masumu tamikomisi mutu ya masumu Ele não é pecador, mas se tornou pecador. amlata akofana mona ekulusu Para que morra com isso na cruz. eza mutu moko ayoki Alguém não viu? ngobana kutu esesilale de ya 10 minutes Já tomou 10 minutos. na kati na ngai Vou cortar. amen Amém. yango ndenge nayebisa wana ntongo ya lelo Por isso que eu te digo na manhã de hoje, yesu Jesus, aza mbeka ya nzambe ya bomoi ele é cordeiro de Deus de vida. yesu asukoli biso na makila na ekulusu Jesus nos lavou no seu azwa sangue. riske Tomou o risco ya kokufa na de lola morrer nos céus. na ekulusu po biso A tobika cruz para a gente ser salvo. Meu irmão, lelo hoje, ndima riske
Aceita esse. Ndimaris. Aceite esse. Likamuna ezani. Seu problema é o quê? Soit likamuna yo Qual é o seu problema? Chango liboso anza. Coloca perante Loba Deus. likambo. Essa coisa Ezosila. está acabando. Zamba azokota likamuna. Deus está aumentando o meu Pena perdão. zozwa delivrance. Estou tendo libertação. Bien. Meu irmão, Telema. levante. Yesu saba kami bale. Jesus tem duas coisas. Likamwa liboso nga lina sala. Primeiro que eu quero fazer, Likamwa liboso. primeira coisa, Olina Lazare. isso é o Lázaro. Lazare. Lázaro, So. saia. Lazare abini. Lázaro saiu. Wana miracle. Isso é Ya milagre. mibale. Segundo, Alobi la délivrer les laisser aller. tire ele, deixa ele ir. Yesu c'est pas papa où il y a 38 ans. Ao Senhor de 38 Aí anos. disse lève-toi prends ton lit. Disse a ele, levanta. Allez marche. E ande. Donc azopesa ba ordre. Dava ordens. Affectueux non les ana maboko. A felicitação está na sua Commandement boca. non les ana maboko. Aquele mandamento do Senhor na sua Miracle boca. non les komi na maboko na Milagre de Deus ye. na sua boca. Mais miracle alors là. Os milagres do C'est Senhor le ça a. hoje está aqui. Commande alors les ana O lo a. mandamento da Bíblia está aqui. Nani kiso yo kita. Likamuna zali. Qual o seu problema? Telemo lo balanza. Levante você para Deus. Telema. Levante. Telema de kola. Levante, meu irmão. Likamuna tungisaka yo. Problema que te perturba. Oeza nzabo. Telema poto samela. Ele não estamos orando. Levante. Nasta le ya ini na hobi ana 11 minutes. Já cheguei 11 minutos. Likamuna le lisaka O yo. problema que te faz chorar, Yo nem tuzana wa kokalo mamona nzabo. você que tem capacidade de falar a Deus. O balatsa o masque de vieillesse. Colocar uma máscara de Oye tu velhice. amena commerce tora likam. Você na boca não vai. Saba linyo na libala ba boyo. Se chamarem no casamento, vão te Ozana deixar. mwasi na ndaku me mbongo bo simba ezo simba. Tem mulher em casa, mas não tem dinheiro. Lelo Hoje, délivrance nzambe a ezo libertação de Deus vai te ver. Lelo Hoje, nzeta Moïse ezo manifester. bastão de meses vai se manifestar na sua vida. Lelo Hoje, nzambe azokota likambo na yo. Jesus entra sobre o problema. Soki basekaki yo. Você te riram? Kami nyoko sekaki yo. Aquelas bocas que te Ina riram, mone mute obeta lisolo malamu vai mpona. contar a postura para você. Bible lobi basekomba basepela. Aí vai dizer, mulheres que não têm filho que são ali. Porque na kati ya mabumu na bango bana mapasa baza. Na sua barriga há gêmeos. Bible lobi ke bana nzambe babola bakozala te nde bakozala bariche baindigene bakozala te. Em Deus não haverá indígenas. nazomona bariche alobi. Estou vendo ricos também. Oh, naomona bariche alobi. Naomona ntango isefe osomba lopango nango to balowela baparking bamatikilanga parking na ngana balowela voiture na ngana. nakoya kutu bavoiture wana natiaka banini bate ifana yakala voiture automatique mpona mpe nakitsango na kimi. Alléluia. Likambo ezali. Loba na nzambe. Diga a Deus. Loba mawalo nzambe ezali likolo Nós na somos ngai. segura Deus acima de mim. Délivre ngai. Liberte. Ntango miziki babeta miziki ezokota na profondeur. Música está batendo. Nzambe atelema delivre yo. Deus levante. Nzambe atelema ekota likambo ya Deus vile. levante entre problema na sua vida. Apakusama ya misu na yo. Enxugue suas lágrimas. Alongola kazaka soni elanda Tira yo. casaco de vergonha que te Alongola deixa. soni. Tira a vergonha. basekinga mingi batioli mpe mingi. Viram muito. lelo yaya ntango ekoki Hoje chegou o tempo. kita osala Desça o seu pé. eza ntango ya nzambe É tempo de asala Deus. likambo Fazer milagre. oza ya nzambe Você é de Deus. nandimiki oza ya Eu nzambe creio que você é de Deus. nandimiki nzambe akoti likambo ya vile Eu creio que Deus entrou na yesu sua vida. aeshua te na mokili Deus não foi derrotado no mundo. yo mpe koeshue te na Você também não nzambe será derrotado. okufa te Não morrerás. ifotika grâce Deve deixar na sinal génération na na yo sua geração. naza na kondima Eu tenho a fé. nzambe ya bishop leonardo Deus de bispo André Leonardo. azosala Ele vai operar. nzambe ya bispa ida Deus da leonardo bispo ainda. azosala Operamos. nzambe ya isefaza nzambe ya alianse E você vê Deus de nzambe ya aliança. miracle Deus de milagre. tomba lelo Amanhã de hoje. lola Ao céu. ezosiege awa Está aqui. baange bazosiege Os awa anjos estão aqui. miracle ezosiege Milagre está na aqui. kombo na Em yesu nome de Jesus. loba na nzambe deja Diga para Deus. loba na nzambe sambela na ndenge osambela te Ore como você ya likambo na oyo ya mikundela yo É o moko seu primeiro luta para você soko mesmo. mikundeli te moto akokundelo Se azali você não luta para você Milobela mpo na yo moko fale para você mesmo. soko milobeli te moto akolobelo Se não falar azali para você mesmo, ninguém falará. bandisisa mokili Mesmo os azaza leloko te azomibenga aza danger Mesmo não tem nada vai te chamar de azomibenga Jesus. bino aza likolo Vai dizer que ele está em me yo cima. leki Mas bango você é mais que ele. loba na nzambe ke asali lobola Diga para Deus fazer bondade. tosambela kombo na yesu Oremos. osala boshika enabra lobo shekeliga eloko sala ya baba wekaba mesekeli ya
Lona fungwama. Bantu bakita. Bakota ikamwamina biso. Eko yosaba bashiso. Yosaba yasimolo. Zaba dola. Zaba. Zaba nikao. Zaba Brazil Jacob. Zaba Etina Bala. Zaba Ronaldo. Zaba Isa. Zaba Elias. Na telemeriku ya news. Oeza na kati ya bomo ya moko na moko. Nyoto bademo. Nyoto puissance maléfique. Nyoto ya déception. Na kwesha mona kombo na Yesu. Na proclamer liberté mes changements. Na proclamer liberté mes changements. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yoka bien aimé, yoka bien. Yoka. Global nzala ndengala balo kolo Yesu. Na ye pai na yo. Na mikumba na ngai. Kango na ngai. Mawa na yo. Ezala likola vi na ngai. Lombola kazaka soni. Lombola banguna na ngai. Liboso vi na ngai. Kobanda lelo. Blocage. Freinage. Baloi à couture. Limitation. On y se termine liboso na ngai. Baloi à condamnation. Ekwea. Na kombo na Yesu. Na kata vi na nga. Makambo esimbaka te. Kobanda lelo. Na pesa ngo mitindo. Etika vi na nga. Bandoka vi na nga. O banana vi na nga. Na kata ba réunion na bango. Na beti kacha molimo. Bapanzana. Batika vi na nga. Onode. Siko beta kacha molimo na bandoka vi na yo. Kwesa. Kacha molimo ekuye tuta bandoka vi na yo. Kwesa blocage freinage ya vi na yo. Baba bo sekere ya baba. Kwesa vi na yo. Zabe a transformé vi na yo. Zabe a délivré vi na yo. Zabe a délivré bona muna ye. Zabe a délivré bona muna ye. Zabe a kota ni kawa vi na yo. Zabe a transformé yo. Zabe a délivré yo. Na kombo na Yesu. Zabe a délivré yo. Zabe a délivré famille na yo. Yo de toi la famille. Oza le faire sa famille. Okokupa te kotika grâce. La génération na yo. Oya kotika mutu te. Oyaki kotika mutu te. Oyaki koreye koresi. Kama tongwale lokola mozabe la tayo. Tongwale lokola mozabe la tayo. Tongwale lokola la visite yo. Tongwale lokola la son. Akote sego. Alo la son. Akote sego. Afunga la porte kanamaki. Oza ya nzambe. Na déclaré que nzambe mona yo. Na déclaré que nzambe ko saposa mutema na yo. Na déclaré que nzambe pambo na yo. Na déclaré nzambe pambo na yo. Nzambe longano pambo na yo. Nzambe ina pambo na yo. Nzambe leo saite pa pambo na yo. Ba porte mfungwama. Ako saposa mutema na yo. Ba promesa na kayo pesa yo. Okomama koko panzale. Oza sije ya kote shekte. Koko eshuete. Koto zana na karajia zami. Alléluia. Azama na mpola dina yo. Azama na mpola libota na yo. Zamba bate la mubali na yo. Abate la mwasi na yo. Abate la bana na yo. Antransforme vina vino. Opone kwea. Echeke kwea. Médiocrité kwea. Jeté kwea. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, lobala nzambe. Na ya kotika mutu te. Na ya kote na mutu te. Na ya kipona rege. Soko kisaka affection na yo epa ya Yesu. Lelo affection ne quitte pas la ka. Soko pambola ki obede de base étranger. Ngapela mboko yo pambola nga. Nzambe abe étranger. Oza nzambe na nga. Ndoba nzambe pambola visiter vi na yo. Amona ko saposa mutema no. To sambe na Kongo na Yesu. Nzambe a visiter yo. Asale na yo ko saposa mutema na yo. Ao nzambe be
étranger. Au salaka makambo lekela kabali. Au pambola kanata olingi komita bango yango. Au visita Moïse na mboka étranger. Au pesier makoki na mboka étranger na Madia. Au pesier makoki a délivrer peuple na mboka étranger en Égypte. Le leza biso. Au délivrer mboka na mboka. Au pambola mboka na mboka. Au pambola mboka na mboka. Na Congo na Yesu. Ona matsabe za likola yo. Ona matsabe za likola yo. Ona matsabe za likola yo. Ataka papo yo. Na bozu, na mbongo, na sake, na eloko nyonso zoluka. Ayengisa mpina yo. Arestore mpina yo. Na Congo na Yesu. Nzambe arestore mpina yo. Nzambe ayengisa mpina yo. Loboko nzambe za likolo na yo. Esiko eshuaki oresir. Esiko kokaki tokoka. Bato baprenaka bakoka olisite. Bandoki ya bino bakome beskali ya mpina yo. Na kati ya mboko yo pambolama. Batanga mpe tozala mboko. Soki batangi bariche batanga yo. Na kati ya mboko isefeso balupa. Batanga lekisa mili batanga pesi. Na Congo na yo. Na limi. Yoka bien aimé. Nazana continua. Molimo na Nzambe za na kati siko. Nazomona présence ya baange. Nazomona lipambo lizokota na maboko ya bato. Yoka cha maboko na likolo. Nzambe Abraham, Nzambe Isaac, Nzambe Jacob. Nzambe papa na Osborne, Nzambe papa na Edina, Nzambe papa na Ben Vidausa. Nzambe ya Bishop Leonardo Penzamba Bispa Ita. Nzambe Isefa Nzambe Alliance. Na tongo lelo olongoli sone moko na moko. Na tongo lelo olongoli kazaka sone. Na tongo lelo kwesi pauvreté, okwesi malade, okwesi échec, okwesi stérilité, okwesi ba blocage pe freinage, ba barrière pe ba géant ba au nom de Jésus. Bola mu de coach kata bomela. Arroser via moko na moko. Pambola moko na moko na mbongo pe na nyoso zoluka. Na Congo na Yesu. Tolobi amen.